Vamos aprender a utilizar o PROC-V de forma matricial para a gente agilizar e até mesmo facilitar muitas das nossas buscas? Então preste bem atenção nesse vídeo que você vai perceber que o PROC-V matricial é muito importante e pouca gente conhece. Então vamos lá, eu tenho aqui uma tabela que é a minha base de dados. Eu vou fazer o seguinte, para ganhar tempo eu vou dar um nome a esse intervalo. Vou dar um nome de, vou colocar aqui ó, tab, só isso, só para facilitar mesmo. Então esse intervalo agora está nomeado como tab. Vamos agora realizar as nossas procuras com o PROC-V tradicional, só para a gente assimilar mesmo entre uma situação e outra. Então vamos lá, eu quero procurar o ID nesta matriz, nesse intervalo, e eu quero trazer a correspondência da coluna 2, que é o vendedor, certo? Então, em relação ao ID, a correspondência vendedor é a coluna 2, a correspondência imposto é a coluna 5, a correspondência comissão é a coluna 7 e a correspondência vendas totais é a coluna 8. Beleza? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos realizar um PROC-V e vamos trazer essas correspondências aqui em relação a esse valor procurado. Tá aqui, PROC-V, valor procurado, certo? Não tem muito segredo. Ponto e vírgula, matriz tabela. Qual que é a matriz tabela? É a tabela tab. Pronto. Ponto e vírgula, número, índice e coluna. Essa é a parte chata do PROC-V. Número, índice e coluna, por quê? Porque eu tenho que informar, né? Aqui na minha matriz, o que eu quero trazer? Eu quero trazer como resultado a coluna correspondente a esse valor procurado aqui. Então, a coluna correspondente ao ID, que é a coluna vendedor, é a coluna 2 dentro da minha matriz. Então, eu vou colocar lá, coluna 2, ponto e vírgula 0, fecho o meu PROC-V. Até aí, tranquilo, todo mundo sabe como fazer isso. Perfeito? Vou arrastar essa fórmula para frente, porque eu quero trazer os outros resultados. Deu erro. Por que deu erro? Olha, eu vou clicar aqui em imposto. Porque o meu valor procurado deixou de ser o ID e passou a ser o vendedor. Tá errado. Então, o que a gente tem que fazer? Vou voltar aqui no meu PROC-V, vou apertar F4 3 vezes para eu travar apenas o deslocamento da minha coluna. Perfeito. Agora eu vou arrastar para frente novamente e vou perceber que o resultado apareceu o mesmo, né, em todos os outros campos, né? No campo, na coluna de imposto, na coluna de comissão e na coluna de vendas totais. O que eu preciso fazer então para corrigir isso? Eu preciso informar no PROC-V qual é o número da coluna correspondente ao imposto na minha matriz. Então, olhando aqui a minha matriz, a coluna imposto é a coluna 5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na fórmula, olha só, tá aqui ó, na minha fórmula, número, índice e coluna, não é o número 2. Né? Não é o número da coluna 2, é o número 5, que refere-se à quinta coluna nesse intervalo aqui. E eu teria que fazer a mesma coisa para os demais. Tenho que pegar a comissão é coluna qual número, né? Qual é a sequência numérica da coluna nessa matriz aqui? É a numeração 7. E assim por diante. Então, se eu tivesse várias e várias colunas aqui, eu teria que fazer esse acerto de forma manual. Certo? Então você perderia muito tempo, você teria um trabalho desnecessário. Então, o PROC-V de forma matricial, ele vai me ajudar nessa situação. Como que ele vai me ajudar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o intervalo onde eu quero trazer o resultado da minha função. Então, prestem bem atenção, eu seleciono um intervalo onde eu quero trazer o resultado daquela procura, daquele PROC-V. Esse intervalo que eu estou selecionando aqui, quando a gente trabalha com funções matriciais, a gente chama de área de despejo, de intervalo de despejo. Por quê? Porque eu vou despejar aqui os resultados da minha procura. Perfeito? Então, a primeira leitura que eu tenho que fazer é essa. Selecionar o intervalo onde eu quero despejar os resultados das minhas procuras. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a digitar o PROC-V. Então vamos lá, igual PROC-V. De início ele não tem nada de diferente do PROC-V tradicional, tá bom? Valor procurado é o ID, ponto e vírgula, matriz tabela é a tabela com o nome tab, ponto e vírgula, o vendedor ele está na coluna 2. Eu vou digitar aqui no número índice da coluna a coluna 2? Não. Por quê? Porque no PROC-V matricial eu vou trazer todos os valores de uma vez só. Sendo assim, eu tenho que informar o número de cada coluna de uma vez só também.
E como que a gente faz isso? A gente vai abrir aqui, ó, sempre que ele pedir o número índice da coluna, eu vou abrir chaves. Olha, você pode prestar atenção aqui ou na barra de fórmula. Na barra de fórmula é melhor, olha só. Então eu vou abrir chaves e vou fazer o seguinte. O vendedor, na minha matriz, é a coluna 2. O imposto, na minha matriz, é a coluna 5. A comissão, na minha matriz, é a coluna 7. E as vendas totais, na minha matriz, é a coluna 8. Então, eu vou informar essas 4 numerações de uma vez só. Como que eu faço isso? Coluna 2, barra invertida, coluna 5, barra invertida, coluna 7, barra invertida e coluna 8, fecha chaves. Então, olha só. O número índice da minha coluna agora, olha, eu vou puxar aqui para cima só para a gente conseguir ver certinho. Vou clicar aqui, ó, número índice da minha coluna. Ele selecionou todo esse intervalo aqui, ó, todo esse argumento aqui. Então, o número índice da minha coluna agora não é uma coluna, e sim todas essas colunas que eu informar aqui dentro de chaves separado por barra invertida. Perfeito? Agora a gente continua o PROC-V de forma comum, de forma tradicional, normalmente. Então, ponto e vírgula zero, fecha parênteses. E agora, um ponto de atenção. Qual que é o ponto de atenção? Dependendo da versão do Excel que você está utilizando, você tem que informar para o Excel que a função que você está usando é uma função matricial. Senão ela vai dar erro, senão o Excel não vai entender, ele não vai conseguir retornar, não vai conseguir fazer a busca. Então, como que a gente informa para o Excel que essa função é uma função matricial? Simples, você vai apertar o Ctrl e segurar, apertar o Shift e segurar e apertar o Enter. Quando você fizer isso, quando você apertar essas 3 teclas juntas, o Excel ele vai colocar aqui, ó, pode olhar na barra de fórmula, uma chave antes de iniciar toda a digitação da fórmula e uma última chave para fechar todo o conteúdo dessa fórmula, todos os argumentos, certo? Então, quando a minha fórmula, a minha função estiver dentro de chaves, eu estou indicando para o Excel que essa função ela é matricial. E olha só, ele trouxe, o Excel conseguiu retornar aqui os valores corretamente conforme o número de cada uma das colunas. Então tá aqui, ó, imposto. Eu vou até formatar já como porcentagem e aqui como moeda para a gente conseguir visualizar certinho. Com esse despejo realizado da forma correta, basta apenas eu arrastar agora para os demais valores procurados. Olha só, vou pegar aqui um exemplo que é o Jorge 681A. 681A, tá aqui, ó, Jorge. Então eu tenho um imposto de 8%, tá aqui. Eu tenho uma comissão de 502, tá aqui, e tenho uma venda total de 62.847. Se eu alterar, por exemplo, eu vou colocar o último valor procurado, 437C, que é o da Bruna. Tá certinho, ó, Bruna, 13%, 565,54, 70,692. Então, com o PROC-V matricial, eu despejei todos esses valores aqui de uma só vez, não precisei de nenhuma função auxiliar para isso, né? Não precisei aninhar nenhuma outra função e também não precisei entrar na fórmula para fazer nenhum ajuste de coluna. Certo? Somente a função PROC-V matricial trouxe todos os resultados de uma vez só. Eu só arrastei para baixo, certo? Muito mais prático, né? Muito mais rápido. Então você coloca aí, usa aí essa dica no seu dia a dia quando você precisar realizar um PROC-V. Faz o PROC-V de forma matricial que você vai ver que ele é muito mais interessante e muito mais prático.